Olá pessoal, sou o Gleidson Trindade e este é o podcast A Onda. O objetivo aqui é compartilhar com você o que Deus tem promovido em nossa comunidade. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, mas antes de falar dele, se inscreva no nosso canal, dê um grande joinha e compartilhe com 12 pessoas, para você daí ser profético. Voltando ao nosso convidado, vou precisar ler a formação dele, porque é um vasto currículo. Ele possui uma formação acadêmica sólida, sendo bacharel em teologia pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Também é pós-graduado em diversas áreas teológicas. Teologia sistemática pela Faculdade Batista de Minas Gerais, teologia bíblica pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper, ciências da religião e aconselhamento pastoral pela Faculdade Batista de Minas Gerais e pela IPMIG, teologia do Novo Testamento pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards, onde também está concluindo pós-graduações em teologia filosófica e teologia histórica. Atualmente, o pastor é mestrando em estudos bíblicos e teológicos do Novo Testamento pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards. Essa jornada acadêmica reflete o seu compromisso em buscar profundidade e excelência no entendimento da palavra de Deus. Vou passar para ele para que você conheça. Pastor Wender de Jesus, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos dar os prestígios da sua presença. Olá, Gleidson, como vai? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer e privilégio estar aqui para compartilhar com vocês, né, esse mover profético que Deus tem trazido sobre a nossa comunidade. A minha oração é que Deus possa usar esse podcast para avivar o seu coração, para trazer um sopro do Espírito e que tudo isso que a gente está vivendo aqui possa alcançar você aonde você estiver. Então vamos lá. Pastor Wender, é o seguinte, eu gostaria de saber de você, tem algumas dúvidas que permeiam o coração de todos os irmãos. E o assunto de hoje é um assunto que leva-nos a ter dúvidas sobre o que Deus pode fazer no meio de nós, né? Teológico e profético, né? Então eu vou começar a perguntar para você algo que possa esclarecer para a nossa audiência como andar nesses dois mundos ou levar de forma equilibrada esse momento que nós vivemos. Ok, pastor? Ok. O que é ser profético? Ok. Quando nós entendemos que o profético, ele precisa estar ligado com a vida da igreja, o profético ele vai estar relacionado à teologia. Por quê? O profético é a ação de Deus por meio do seu Espírito. Alguns exemplos. Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele vai narrar a ida de Jesus à sinagoga. Jesus pega o livro do profeta Isaías e aplica o texto a si próprio, né? O Espírito está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para. Aí Jesus tinha a missão de pregar, ensinar, evangelizar, curar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo que Jesus fez estava sob a influência do Espírito. Então Jesus era um homem profético. O profético é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade. De acordo com a nossa experiência de igreja, o profético é a ação do Espírito Santo trazendo profecias, visões, línguas estranhas, curas, revelações, dentre tantas coisas. Então, o profético é essa ação do Espírito na comunidade. É o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural. Sim, sim. É interessante entender que não tem como dissociar, as duas caminham juntos. Então, para que a nossa audiência entenda, o que é a teologia, pastor? Ok. A teologia é o estudo sobre Deus. Estamos falando aqui da teologia cristã. É o estudo sobre Deus. A teologia, ela vai estudar a revelação de Deus. A revelação de Deus na Escritura, a revelação de Deus na criação. E nós precisamos entender que a teologia é uma ciência humana. Ela tem as suas limitações. Se nós não compreendermos isso, nós vamos prender Deus à nossa teologia. E Deus ele não está preso à teologia. Logo, o profético, que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, essa ação ela não está limitada à teologia. Porque a teologia ela vai chegar até um certo ponto. O profético já é revelação. E aqui nós precisamos ter a humildade teológica de compreender que o profético ele vai além da nossa compreensão racional. Não que o profético seja irracional, mas ele vai exigir de nós um certo tipo de salto da fé
para crer em coisas sobrenaturais que muitas vezes nem a teologia ela consegue explicar. Então, resumindo aqui, profético é a ação do Espírito na igreja e a teologia é a ciência que estuda a revelação de Deus. Sim, sim. Então, dá para se falar então de uma relação de profético com teologia. Como condensar isso num pacote e entregar isso para os mais leigos? Porque quando a gente ouve a primeira vez, isso se torna complexo e faz não crer que isso seja possível, que isso seja até bíblico, né? O grande desafio de nós conectarmos a teologia ao profético é a limitação da teologia. Por quê? Existem correntes teológicas que não acreditam no mover profético, né? O que nós chamamos de os cessacionistas, aquelas pessoas que não creem nos dons espirituais para hoje, uma teologia tradicional. Essa teologia, ela não vai se ligar ao profético, porque ela já parte do princípio que o profético não existe. E nós temos a teologia, chamada a teologia continuista, que crê na ação do Espírito Santo nos dias de hoje, crê nos dons espirituais. Essa teologia, ela vai se unir ao profético, ela vai se submeter ao profético. Então, ela vai conseguir trazer o profético para a vida da igreja. Ela não vai impedir a ação do profético. Então, nós precisamos compreender essa diferença. Existem teologias que rejeitam o profético. Existe teologia que recebe o profético. E é essa teologia que deve estar unida ao profético, para ela trazer o profético à realidade da vida da igreja. De forma leiga, o profético tem muito a ver com o experiencial, então. Sim, totalmente. E qual é a sua experiência com o profético hoje? Isso. Você iniciou falando do meu currículo. E são 12 anos estudando teologia. Todo o meu currículo teológico, ele foi obtido em faculdades tradicionais, reformadas. O que significa isso? São faculdades que não creem na ação do Espírito Santo hoje, nessa dimensão de profecias, de línguas, de visão, de expulsão de demônios, de curas. Elas rejeitam isso. E por eu ter passado todos esses anos, né, nesse contexto teológico, eu precisei me submeter ao profético. E é aqui que vai entrar a minha experiência. Quando eu voltei de Belo Horizonte, né, eu passei lá 5 anos estudando teologia, quando eu voltei de Belo Horizonte para São João e iniciei o ministério, eu tinha um sonho americano. Vou chegar lá na igreja, né, vou pregar expositivamente e vai ser uma bênção, a igreja vai crescer, todas as coisas vão dar certo. Só que no decorrer do tempo, as exposições bíblicas, elas não eram suficientes. Eu comecei a perceber que existia uma dimensão além. E essa dimensão era essa ação do Espírito. Eu pregava, mas estava faltando alguma coisa. E o Espírito Santo ele foi me direcionando a essa nova dimensão, a esse mover profético que não está limitado à exposição bíblica, ele não está limitado à teologia. E eu comecei a me render ao Espírito Santo, e aí vem a experiência de ouvir o Espírito Santo, a experiência de ceder a um agir do Espírito Santo, a experiência de orar em línguas estranhas, a experiência de dar uma profecia. Então, eu tive que me abrir a essa dimensão profética. E essa experiência, ela veio a partir da pregação do texto bíblico e da necessidade de algo mais. Esse algo mais era o profético. E daí começou toda a mudança. Olha só, vou fazer uma pergunta que você também deve estar em dúvida. Línguas estranhas, né, dentro do profético. Como introduzir isso dentro de uma igreja na sua experiência profética? Porque a gente percebe que incomoda alguns dentro de uma igreja totalmente teológica. As línguas estranhas, elas são um dom espiritual. Né? Elas não podem ser entendidas apenas pela racionalidade. Tem que ser também pela experiência. Porque falar em língua é experiência. Pela teologia, você pode explicar o dom, confirmando ele hoje ou rejeitando ele. Mas é a experiência que vai nos levar a viver o dom. Então, como introduzir o dom de línguas na comunidade? Primeiro, tem que entender a teologia da igreja. Se é uma igreja tradicional, que tem resistência ao dom
você não vai poder introduzir o dom nessa comunidade. A não ser que Deus mova, que Deus possa trazer uma clareza para essa comunidade. Fora isso, você não tem como trazer. Agora, em uma igreja que tem uma teologia mais aberta para o profético, que crê na ação do Espírito Santo, nós não temos muita dificuldade, né? Nós precisamos trazer o dom conforme Paulo explica na sua carta aos Coríntios, mostrar para a igreja que é bíblico, incentivar a igreja a buscar e orar para que o Espírito Santo conceda esses dons, para que a comunidade experimente o dom. Esse é o caminho. Sim, sim. E olha só, há quanto tempo você está vivendo esse profético? Ok. Esse profético, na minha vida pessoalmente, começou há uns 5 anos atrás, né? Quando o Espírito Santo começou a me impulsionar, né, a me direcionar para os dons espirituais, para praticar os dons espirituais. Eu sempre falei em línguas estranhas, eu sou convertido há 18 anos, eu sempre falei em línguas estranhas, mesmo estando na faculdade, mesmo estando em contextos tradicionais, eu sempre falei em línguas estranhas, só que no ministério, o Espírito ele foi me levando a colocar isso em prática, a viver mais experiencialmente o dom. E isso, além de me beneficiar, foi beneficiando também a igreja. Porque nós somos dando a liberdade para o Espírito Santo se manifestar, né, da forma soberana, né? Não limitar o Espírito Santo ali a uma teologia, a regras humanas, né? Ele precisou ser livre para agir. E há 5 anos atrás ele começou a mover na minha vida. E foi uma experiência, primeiramente, difícil para mim. Que eu tive ali que equilibrar teologia e a ação do Espírito Santo. E se render à ação do Espírito Santo é muitas vezes você rejeitar a teologia, porque senão a teologia vai impedir esse mover do Espírito. Aconteceu comigo isso, racionalizar até permitir que a língua estranha faça parte do convívio, do dia a dia. E o que eu tive foi um momento que eu me recordo, pastor, foi que eu viajando, eu por mais de hora, dirigindo, chorava e falava em língua estranha. E senti uma paz muito grande, porque eu estava em oração. É algo que é arrebatador. E as pessoas precisam entender que o falar em línguas, a gente está focando mais no falar em línguas, sim, porque a gente está falando deste dom especificamente. Sim, sim. Mas o objetivo dos dons é trazer edificação para a nossa vida. Então você estava nesse tempo no carro, orando horas em línguas. Você sentiu a presença de Deus, Deus tocou você, você chorou. Então assim, o dom trouxe edificação para você. Então ninguém tem autoridade para chegar para você e falar assim, não era de Deus, era mentira, não era línguas. É sua experiência. Experiência não tem como a gente julgar completamente. Cada um tem a sua experiência. Sim. E aí numa cabeça teológica, né? Porque assim, a gente não dissocia. E tem um ditado que fala que o diabo é lógico, né? Então a gente não desassocia isso. Como na conversa interna, como ter essa conversa perceptiva para que Deus promova esse mover na nossa vida? Essa conversa com Deus, ela fala de intimidade, de relacionamento, de direcionamento, de oração, né? Por meio dessa intimidade com Deus, ele vai apontando para nós o caminho. É lógico, sempre firmado na Escritura, nós não estamos aqui rejeitando a teologia, a racionalidade, a pregação, a Escritura de forma alguma, mas nós estamos falando de experiência, de ouvir Deus, de Deus nos guiar. Então Deus te guiou a falar em línguas. Deus guia o outro a orar por cura, Deus guia o outro a profecia, Deus guia o outro a curar. Então, este guiar de Deus vem dessa intimidade, desse relacionamento que a gente tem com Deus. E cada um tem o seu relacionamento. Agora aqui, pastor, de homem para homem, uma pergunta séria. Bate dúvida no coração? Claro, sem dúvida. Como lidar com isso? Principalmente nesse tempo profético que nós estamos vivendo, Deus nos dá alguns direcionamentos que eu tenho dúvida. Como lidar com isso? Tem que fazer, irmão. A gente só vai saber se é de Deus ou não se fizer. A experiência é fazer. Eu nunca vou saber se é de Deus se eu não fizer. Então, essa dúvida, ela é normal. Porque nós somos seres racionais também. Só que o profético, os dons espirituais, eles saem um pouquinho dessa racionalidade, dessa lógica. E o profético a gente move pela fé. Você fala em línguas pela fé, você dá uma profecia pela fé, você ora por cura pela fé. Por quê? É só Deus que vai confirmar aquilo. Mas você tem que ir. Você não pode deixar a dúvida te limitar. Porque se a dúvida te limitar, você não vive o profético. Porque você vai estar limitado à sua racionalidade. Sim, sim. E eu estou sendo aqui especulativo por você, para que você não fique com nenhuma dúvida aí, tá? Então, pastor, olha só. Eu pergunto, mas eu estou vivendo o profético. E tenho N apontamentos que Deus atuou na minha vida. Particularmente, o senhor acompanhou
várias situações da minha vida onde fui desenganado pela medicina, estou de pé para a honra e glória do Senhor, e isso é comprovado. Sim, né? glória a Deus. E quando eu lido com isso, né, quando eu encontro alguém no caminhar que não tem esse experiencial do profético, o que me preocupa, o que me mostra, é que essa pessoa, ela necessariamente vai precisar passar por um processo, ou ela simplesmente tendo uma fé aumentada, ela vai entrar nesse profético também com embasamento teológico, sem ter nenhum tipo de sensacionalismo ou distorções bíblicas, né? Vindo assim, como ver isso? Como entender uma igreja profética baseada em teologia? A teologia, ela nos ajuda a entender a revelação de Deus. Foi o que a gente conversou no início. Existe uma frase bastante conhecida do meio teológico que diz assim, somente a Escritura. O que essa frase está querendo dizer? Tudo que a igreja faz deve estar baseada na Escritura. Só a Escritura é a base. Então, uma igreja teológica, uma igreja que está fundamentada na teologia, ela está fundamentada na Escritura. Só a Escritura. E ela precisa viver tudo que está na Escritura. Então, tem certas teologias que afirmam só a Escritura, mas não é só a Escritura. É a forma que eles entendem a Escritura. Então, a nossa comunidade, por exemplo, é uma comunidade teológica, nós temos fundamentação bíblica, né? Nós praticamos a pregação expositiva, nós afirmamos o texto bíblico, mas ao mesmo tempo nós temos dado a liberdade para esse mover profético. E essa liberdade passou pela teologia. Porque nós precisamos ensinar sobre isso, ensinar que é bíblico, ensinar que é só Escritura, ensinar que é para nós, que nós devemos buscar, ensinar que vai passar pela fé, vai passar pela busca, mas também vem da soberania de Deus. Então nós vivemos esse profético buscando, tendo fé, porque quem tem fé vai acreditar, vai buscar, buscando, Deus ele vai trazer a experiência do profético. Então é isso, uma igreja teológica, ela precisa estar fundamentada na Escritura, e a Escritura fala do profético, a Escritura fala da ação do Espírito, a Escritura fala de dons espirituais, e é isso que a gente vive na comunidade. Pastor, a gente tinha até combinado algo menor, mas assim, o tema é tão apaixonante que a gente acaba buscando, querer saber mais, para que a gente consiga compreender esse caminhar e escolher uma igreja certa, né? Porque nós não estamos falando aqui de placas de igreja. Sim. Estamos falando aí de um avivamento do corpo de Cristo. Para quem nos assiste, qual seria um processo decisório seguro para ele entrar em uma igreja e saber o que essa igreja apresenta para ele? Né? Quais seriam os indicativos de uma igreja estar pautada na palavra? Sim. Para uma pessoa frequentar uma igreja que está fundamentada na palavra, ela vai ter que estar na igreja. Ela vai ter que ouvir a pregação. Hoje em dia nós temos o recurso do YouTube, né? As pessoas podem conhecer uma igreja pela transmissão, podem conhecer uma igreja pelo Instagram. Então, assim, o primeiro passo é ela analisar a pregação. Para ela analisar a pregação, ela tem que conhecer a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que querem participar de uma igreja bíblica, mas elas não conhecem a Bíblia. Qual critério elas vão ter, né, para analisar se uma igreja ela é bíblica ou não? Então ela precisa frequentar, ela precisa estar, ela precisa se abrir para isso. Né? Porque tem muitas pessoas que criticam a igreja, mas não participam. Né? Vivem um cristianismo isolado. Então, assim, o primeiro passo é frequentar, é conhecer, é saber. Né? Não é decidir sem antes estar. Sim, sim. E olha só, vamos fazer aqui um bate-bola, porque a conversa está empolgante, e a gente tem um tempo legal para discutir isso, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo está interessado no que está sendo discutido aqui, porque é edificante ouvir alguém que, ao mesmo tempo, é teólogo e é profético. Okay. E eu imagino o que passa na cabeça de quem racionaliza em não querer acreditar. No meu caso, por exemplo, as pessoas que são céticas ao profético, as pessoas acabam não querendo entender. E o que eu percebo no meio comum é que as pessoas não entendem, mas não explicam e não conversam sobre. Um bate-bola rápido aqui sobre isso. Por onde começar a ler a Bíblia? Vamos lá. Para viver esse profético, tá? Para se empoderar desse processo de que Deus ele tem uma linguagem para todos nós. Né? Ok. Para ler a Escritura e compreender o profético, eu indicaria 2 livros. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Por quê?
O objetivo de Lucas, ao escrever o Evangelho, é nos mostrar que tudo que Jesus realizou, ele realizou sob a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo o conduziu. Então, pregação poderosa, mover profético. Ensino poderoso, mover profético. Curas, mover profético. Expulsão de demônios, mover profético. Visões, mover profético. No livro de Atos, Lucas faz a mesma coisa. Só que agora ele vai mostrar que o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja agora é profética. E tudo que a igreja realiza no livro de Atos, ela realiza sob essa influência profética. Ela prega sobre a influência profética, ela ensina sobre a influência profética, ela cura sobre a influência profética, ela expulsa demônios sobre a influência profética, ela tem visões sobre a influência profética. Então, a minha indicação é que aquela pessoa que quer conhecer o profético, quer se mover no profético, conheça o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. São totalmente proféticos. Maravilhoso. Pastor, bebe uma água. E um recado para você. Se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas. Não esqueça. Isso é muito importante para nós, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas que têm a mesma sede de Deus que você. Vamos lá, pastor. Bebeu água? Bebeu? Bebi, estou tranquilo. Então bebe de novo. Tá? Olha só, é uma conversa que é apaixonante. E eu estava lendo, se não me engano, Lucas, né? Quando o avivamento... Marcos. O avivamento aconteceu, só se eu me corrija, tá? E as pessoas que Jesus comissionou a irem pregar não foram, né? Quais as consequências de quem quer viver esse profético e, de forma egoísta, retém para si os dons que Deus distribui? Não vai viver. Por quê? O profético ele tem como objetivo anunciar a palavra. Tem como objetivo levar pessoas a Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus vinha com o profético, ele vinha sobre os profetas, ok? E usava os profetas para anunciar a palavra. Alguns profetas realizaram milagres. Qual era o objetivo? Chamar Israel novamente ao Senhor, à vontade dele, porque Israel estava distante. No Novo Testamento, esse mover profético, ele se amplia. Ele não está mais sobre algumas pessoas, ele está agora sobre a igreja. Para quê? Para ela ir, para ela pregar, para ela anunciar. E os sinais vão apontar para as pessoas que a mensagem ela é verdadeira. Então, o objetivo do profético, eu não vou dizer o único, mas o maior objetivo do profético é trazer pessoas a Jesus. Então, se o profético está sobre a igreja e ela não anuncia o evangelho, o profético não vai ter muitos resultados, porque o profético não é para a igreja, o profético é para fora, é para chamar as pessoas. Agora eu vou apertar o pastor mesmo. Vou entrar num tema delicado. Delicado mesmo. E Deus, Jesus, a igreja, exige troca nesse profético? Tá, ok. Qual tipo de... Porque eu estou falando de dinheiro aqui, é um tema que é delicado, né? Mas muitas pessoas, elas pensam que precisa de uma troca para viver esse profético. Né? De um sacrifício a mais, ou de um dinheiro a mais. E esse é um tema que mexe muito com a opinião pública. Como lidar com isso? Como conduzir o povo de Deus nesse momento onde o relativismo toma conta do contexto contemporâneo? Nós precisamos entender que o profético ele é resultado da nossa fé em Jesus, ok? Porque o que é o profético em nossa conversa aqui? É a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando a pessoa creu em Jesus, ela já está sob a influência do Espírito Santo. Ela precisa buscar esse profético. E o que é buscar esse profético? Orar, se dedicar ao Senhor, ler as Escrituras, buscar viver em santidade, se preciso, jejuar para buscar, pedir orientação ao Senhor. Porque o profético, ele vem pela soberania de Deus, ok. Mas também ele vai requerer de nós uma postura, um posicionamento. Né? Por exemplo, eu creio em Jesus, eu quero viver o profético, mas eu vivo de maneira contrária à Escritura, você não vai viver o profético. Então, se você quer viver o profético, existe um posicionamento, que não é uma troca. O posicionamento é dizer para o Senhor, eu estou aqui, você pode me usar. Porque não existe troca no profético. Né? Eu não pago o profético. O profético vem pela fé em Jesus. Nós precisamos nos posicionar para recebermos o profético. Certo. Então, suponhamos que a gente chegou numa igreja, eu sou um novo convertido, e eu cheguei na igreja e eu estou vendo a igreja profética. Quais faróis, quais flags, quais bandeiras vermelhas eu tenho que levantar dentro da minha conversa anterior, que essa igreja não é profética ou é profética? Tá. Esse discernimento vem pela leitura da Escritura, vem pela maturidade.
né, e o direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, chega uma pessoa na comunidade, nova convertida, ela não tem conhecimento da Escritura, né, ela não tem esse discernimento do Espírito, ela vai estar em dificuldades para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas o que eu tenho percebido na experiência? Quando a igreja ela tem um coração reto diante do Senhor, Deus lida com essas pessoas. Porque eu já vi pessoas chegarem na igreja que não têm a menor noção do profético e serem abençoadas pelo profético. Elas não têm discernimento, mas foram tocadas pelo Senhor. Como? Receberam uma profecia, receberam uma palavra do Senhor, uma cura, sentiram a presença de Deus, perceberam que algo diferente estava acontecendo ali e Deus trouxe revelação para essa pessoa. Então a igreja não precisa ter medo do profético, de fluir no profético. Deus vai lidar com aquelas pessoas que vêm e ainda não têm a maturidade e o discernimento para entender o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Deus cuide dessas pessoas. Muito, muito interessante, né? E é esclarecedor, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade Sim. vos libertará. E é em todos os sentidos, né? De discernimento, de conduta, de postura. E antes de partir para a próxima pergunta, eu quero dar um aviso para você importante e te lembrar que precisamos que você se inscreva no nosso canal, dê o joinha e compartilhe com 12 pessoas, porque o profético pode alcançar você também. Não deixe de fazer isso. Vamos lá, pastor. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. É de grata satisfação ter esse tipo de conversa, porque é enriquecedor para todos nós, a todo tempo, ouvi-lo falar, se expressar e se posicionar, porque isso abre portas, é disruptivo. E nós, como ovelhas de pastores, a gente precisa sentir segurança. E é de grande satisfação participar da comunidade com a sua presença, com o seu ensino, que eu até brinco que aqui a grama é verde, né? E outras ovelhas não venham para cá, fiquem na grama de vocês, mas a grama é verde aqui, e isso é muito importante. Partindo para o final, pastor, qual o conselho que você daria para as pessoas ou para a igreja que querem viver o profético, mas não estão presas à teologia? Ok. Primeiro conselho é que essas pessoas precisam compreender que o profético está além da racionalidade, ok? Sim. E como você mesmo disse na pergunta, né? A igreja ou pessoas que não estão presas à teologia, já é um grande passo. Porque aquelas pessoas que querem viver o profético estão presas à teologia, elas não vão viver o profético. Porque, por exemplo, na minha vida, eu estou vivendo o profético, mas eu precisei não estar preso na teologia. Deus me marcou recentemente com uma experiência muito forte. Eu decidi pregar, expor a carta aos Efésios aqui na igreja, tanto em São João como em Conceição da Barra. Expor a Escritura, pregação expositiva, né? Deus não pode ser contra isso, né? O Espírito Santo não pode ser contra isso, mas ele foi contra isso. Eu comecei a fazer as exposições da carta aos Efésios e chegou um determinado dia, num culto, numa reunião profética, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: desde o dia que você começou a expor Efésios, você se colocou contra o meu profético. Aquilo foi um choque para mim, como pregador, como expositor da Escritura. Por quê? O Espírito Santo estava falando comigo que durante aquele tempo, por causa da teologia, por causa do conhecimento, eu estava contra a ação dele. Então, assim, se você quer viver o profético, se a sua igreja quer viver o profético, a teologia tem que estar em segundo lugar. A teologia não pode estar acima do profético, porque ela vai impedir essa ação. Porque o profético, queridos, é revelação. O profético é a ação do Espírito Santo. O profético vem lá de cima, né? E a teologia ela precisa ser aliada do profético. Porque se ela não for aliada do profético, ela vai impedir o profético. E na minha vida, a teologia ela está se alinhando ao profético. Ela está em segundo lugar. Por quê? Em muitas situações, eu tive que deixar a teologia de lado para viver o profético. Então, se você quer viver o profético, esteja preparado. Teologia em segundo lugar e o Espírito Santo no primeiro. Não tem como viver o profético se a teologia ela está sob a ação profética, não. O profético está além. É se entregar mesmo. Como que você está na cadeira aí, irmão? Pancada, pastor. É forte. É forte. Profético. Pastor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nós estamos caminhando aqui para o final. Ok, um grande privilégio. A sua presença nos engrandece a todo tempo com esse tipo de conversa enriquecedora. O podcast tem o intuito de esclarecer para todos o que nós estamos experimentando aqui na igreja, o que nós estamos vivendo, e
ter isso de forma explícita e bem desenhada, eu entendo que nos livra de qualquer tipo de conceitos dúbios. Quais são suas considerações finais nesse momento e como que o senhor enxerga de agora para frente na comunidade, na cidade, no contexto que nós estamos inseridos? Ok. Primeiramente, meu coração está muito grato a tudo que Deus está fazendo em nossa comunidade, o Espírito Santo, a paciência do Senhor, principalmente comigo, né, como líder da igreja, como pastor. Ele vem trabalhando comigo, ele vem mudando coisas na minha vida, vem mudando meu coração, vem mudando a minha teologia. Eu louvo a Ele por isso. Agradeço a Deus pela transformação na vida de pessoas, na sua vida. Eu sou. É um grande exemplo do mover Sim. profético do Senhor. Ele trabalhando na vida de pessoas, a gente percebendo mudanças palpáveis, queridos. O profético, ele precisa ser vivido e Deus honra o profético. E é isso que Deus tem feito em nossa comunidade. Deus tem honrado o profético. Deus tem nos direcionado e Ele tem confirmado os direcionamentos. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo sopre sobre você, sobre a sua igreja, você que está sedento, né, de um avivamento, de um mover profético, que o Espírito Santo use esse podcast e ele sopre essa onda de avivamento aí sobre a sua vida, sobre a sua comunidade também, e que você possa viver o extraordinário do Espírito como nós temos vivido aqui. Eu só tenho a dizer com palavra final que é maravilhoso, é incomum tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Muito obrigado, pastor. Agradeço a sua audiência, a sua atenção, mas lembrando, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe com 12 pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo falou no seu coração. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Abração. Grande abraço, Valeu. valeu. Que o profético venha sobre todos vocês em nome de Jesus.